Em nosso estudo de hoje, a lição 16 do livro Calma, que tem como título Tópicos da Irritação. Se a irritação já se te fez um hábito, pensa nas desvantagens dela para que te livres de semelhante desajuste espiritual. Ora, pedindo a providência divina a força precisa, a fim de que te resguardes na tolerância. Imagina o azedume como sendo um espinheiro magnético arremessando raios de energia destruidora em todas as direções. A intemperância mental nunca auxilia a ninguém. Uma frase carregada de aspereza, na maioria dos casos, pode ser figurada como sendo murro no rosto das melhores oportunidades que te procuram. Ânimo violento apenas agrava situações e complica problemas. O costume de enraivecer-se é um predisponente a moléstias de trato difícil. Condenação não edifica. Ainda que o coração se te mostre ferido, conversa com serenidade e esclarece com paciência. Um gesto de gentileza opera prodígio. Tudo começa quando a gente pega o Evangelho de Jesus e lê bem-aventurados que são mansos e pacíficos. A gente já fica, quem está proferindo isso não é ninguém mais do que aquele que é o nosso Senhor, aquele que a gente reconhece como sendo guia e modelo da humanidade, aquele que foi um divisor de águas na nossa história e que traz o ensino moral mais profundo que se teve conhecimento nesse planeta que a gente vive. Tudo bem. Mas quando se fala em manso e pacífico, a primeira indagação que o ser humano faz é assim, mas por quê? Por que é bem-aventurado? Me mostra-se quais são as vantagens e as desvantagens de você ser manso e pacífico num mundo como esse. Aliás, a impressão que dá é que se você for manso e pacífico num mundo como esse, você vai ficar rodeado de pessoas que vão se aproveitar de você o tempo todo, né? No primeiro momento. Já diz aquele ditado, né? Você tem que ser esperto, você tem que aprender a vencer a vida, e vencer a vida tem esses ingredientes aí, você aprender a conviver com as pessoas também que tem muita maldade no mundo no que a gente vive. Então, quando a gente começa a se dar conta de que a gente ainda traz muita irritação dentro da gente, a gente começa a estudar o que a irritação pode fazer de estrago. E a gente vai encontrar tanto no campo físico, que aí é de entendimento mais imediato, como no campo espiritual, que aí a gente só vai ter essa noção mesmo de maneira completa quando a gente estiver do outro lado da vida. Mas o Emmanuel vai ter uma frase aqui que ele fala pra gente que o costume de enraivecer-se é um predisponente a moléstias de trato difícil. Tá bom, então o costume de ficar com raiva o tempo todo altera de tal maneira o teu organismo que ele vai daqui a pouco ser uma predisposição a você ter moléstias, doenças que são de trato difícil. A gente pode enumerar algumas aqui, que vem logo na hipertensão arterial, que traz tantos problemas, que altera inclusive o tamanho do coração e que abrevia a vida de tantas pessoas. O hipertireoidismo, problema nas nossas tireoides também é outro problema que a pessoa que é muito nervosa, ela o tempo todo ela vai trazendo. Uma predisposição também muito grande a você ter problemas cardiovasculares como o infarto, ou então de você ter também problemas com AVC também, que é essa superexcitação, né? Se você não está se alimentando também adequadamente, você acaba estourando alguns vasos ou entupindo alguns vasos cerebrais, né? Trazendo AVC ou de derrame ou isquêmica. Então a gente vai estudando esses problemas e a gente vai vendo assim, ó, as consequências elas são realmente graves e a gente percebe na saúde daquela pessoa que é muito nervosa, que ela tem alguns problemas que normalmente o outro que é manso e pacífico não tem, né? Isso do ponto de vista físico. Se for ver no ponto de vista de relacionamento, a gente percebe também que a pessoa ela se torna uma pessoa muito hostil, uma pessoa muito difícil de lidar e também de poder resolver os problemas da vida, normalmente do cotidiano, por conta da dificuldade no relacionamento uns com os outros. Eu me lembro que quando eu era criança existia um personagem que tinha nos programas de humor
e até mesmo para o humor através da rádio, né, que meus avós ouviam muito, e que tinha um personagem chamado Saraiva, que ele ficava muito nervoso e que a gente assistindo aquilo, a gente ao mesmo tempo que ria, a gente conseguia enxergar na gente um espelho, né, do que mais ou menos acontecia com a gente também. Mas quando a doutrina espírita começa a trazer para a gente consequências do plano espiritual, consequências da gente dizer o seguinte: aqui enquanto eu estou nesse mundo, eu tenho esse corpo aqui, esse corpo me prende. Olha, eu estou aqui, eu posso estar com o meu pensamento longe, mas o meu corpo estando aqui, eu vou ter uma facilidade maior para poder voltar para o meu corpo, sair lá daquele pensamento. Eu posso ir na praia agora, eu posso ir no passado, eu posso ir, né, na casa dos meus parentes, enfim, mas eu estou preso no corpo. Quando eu estou no mundo, no plano espiritual, eu não tenho mais esse corpo e eu vivo uma vida que é plenamente mental e que é muito difícil para a gente imaginar, mentalizar no primeiro momento o que seja essa vida, mas eles colocam para a gente: o espírito está onde o pensamento está. E cada vez que a gente fica muito nervoso, se deixa levar por esses momentos aí de demência mesmo, como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai falar da cólera, né? Demência passageira, o que acontece? A gente, se estivesse do outro lado da vida, a gente faz sintonia com aqueles que estão no mesmo estado que a gente. Eu me lembro de uma vez, foi uma situação marcante, que a gente teve a oportunidade de conversar com um espírito, alguém que não está mais aqui encarnado, está do outro lado da vida, e ele falando que quando ele desencarnou, que ele saiu daqui do corpo, ele passou a ter mais medo dele mesmo do que qualquer coisa, porque aqui, quando ele ficava nervoso, na época os mais antigos tinham muito costume de pegar água, botar açúcar, adoçar a água e beber água com açúcar para a pessoa acalmar. Lá do outro lado da vida não, do outro lado da vida, quando ele fica nervoso, ele fazia sintonia, segundo as palavras dele, com criaturas que pareciam estar todas deformadas. Imagina assim, cachorros selvagens, mas com tamanho centuplicado, né? Então, aqueles gigantes, enfim, a pessoa naquele mundo mental, ela tem acesso àquelas informações, e aquilo enchia de pavor, ele tinha que se acalmar o mais rápido possível para poder voltar à serenidade e sair daquele quadro, porque aquele quadro está ali, é um quadro que existe no plano espiritual, próprio das pessoas que ficam o tempo todo nessa neurastenia, nesse nervosismo, nesse descontrole, nesse desequilíbrio. Tudo bem. E cabe a cada um de nós o quê? A gente é que tem que sair dessa situação, né? Então, ele se acalmar e sair daquele estado ali também. Mas o problema todo é que a gente chega lá do outro lado e quando a gente entra nesse estado é difícil, é muito difícil, porque você está entrando num lugar que todo o ambiente está contribuindo para te manter o tempo todo mais nervoso ainda, mais preocupado, mais temeroso. E aí as pessoas relatam que normalmente elas ficam muito tempo paradas ali. E outra coisa, né? Você vai para um mundo em que, na verdade, todos os seus sentimentos estão descobertos. Não tem nada, como dizia lá no Eclesiastes, né? Fala do tempo e também fala, não tem nada escondido que não esteja bem exposto para todo mundo. Ali os sentimentos estão expostos, de maneira que ali, você só de chegar perto de alguém, as pessoas vão saber qual é o real sentimento que você nutre por elas. Se é um sentimento de simpatia, de calor humano, ou se é sentimento de antipatia. Então, a gente já vai se preparando, né, pedindo a divina providência, a força, para a gente se resguardar dessa tolerância, através da oração. Porque a gente tem que começar a ver as desvantagens que ele traz para a gente, principalmente do campo espiritual. E o Emmanuel traz umas figuras para a gente aqui. Ó. Imagina como sendo um espinheiro magnético, aquele espinho que está te atraindo. Quando você chegar perto, vai se machucar. É muito interessante, né, essa ideia. Ele chama a atenção de que a intemperança mental nunca auxilia ninguém, que uma frase carregada de aspereza ela joga fora várias oportunidades, que o ânimo violento afasta as pessoas, agrava, complica problemas, enfim. Ele traz várias consequências da irritação no campo do relacionamento. E no final ele só chama a nossa atenção, ainda que o coração se te mostre ferido, conversa com serenidade, esclarece com paciência, um gesto de gentileza opera prodígios. Fica aí o laboratório para cada um, os testes para a gente fazer com a nossa vida a partir de agora.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.